Fala pessoal, beleza? Hoje dia 15 de setembro, quarta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, em relação ao dia de ontem, tá? O índice ele abriu aqui basicamente na continuidade desse movimento ascendente, né? Porque se a gente considerar essa queda, tá? O mercado no dia de ontem ele fez essa correção e acabou travando aqui. Hoje o mercado abriu aqui e continuou basicamente essa angulação, né? Que basicamente aqui formou uma bandeira, certo? E essa bandeira, o pico dessa bandeira aqui nessa região, tá acontecendo uma retração super importante com troca de polaridade, mais região da VWAP do dia anterior. Eu sempre comento com vocês que a VWAP do dia anterior ela serve para o dia seguinte como uma possível região de pressão e hoje não foi diferente. Então se eu pego, tá, esse canalzinho aqui, deixa eu só mostrar para vocês e ajustar ele certinho aqui, tá? Vamos lá, ajustar ele aqui. Opa, aqui ó. Se eu ajusto esse canalzinho aqui no topo, se eu pego o Fibo, tá? Através do último topo relevante, aqui ele encostou no 61%, tá? Então 61%, VWAP do dia anterior, troca de polaridade. Ah, Adriano, mas tem um outro topo. Se eu ajusto no outro topo, por exemplo, aqui seria os 50%, tá? Que também é uma puta zona de confluência. Então bateu aqui, entrou pressão vendedora, o mercado rasgou essa figura gráfica, tá? Para quem gosta de trabalhar com bandeiras, que basicamente é uma figura de continuidade, aqui a gente teve uma bandeira perfeita, né? Porque as figuras de continuidade ou até mesmo as figuras de reversão, elas de fato, tá, tem um maior grau de confiabilidade quando tem de 4 a 5 toques, né? Nesse caso aqui teve 6 toques nas extremidades, 3 embaixo, 3 em cima, né? Antes do rompimento. O que obviamente deixa a figura aí muito boa mesmo. Os gatilhos de entrada que basicamente foram acionados através dessa bandeira foram esses dois candles aqui, tá? Qual que é o problema desses dois candles? O stop ficou extremamente caro, então ou você filtraria pelo 2 minutos ou pelo 1 minuto e anteciparia com confirmação e pegaria aqui um stop um pouco mais barato, ou você iria ficar chupando o dedo porque o mercado caiu reto, né? Aqui desse topo até esse fundo aqui, o mercado caiu basicamente 1.400 pontos, né? Sem encostar na média de 9, o que obviamente é muito raro. E dentro desse cenário ele travou aqui e recuou, né? Se a gente for observar esse recuo, o porquê que ele travou aqui embaixo é muito interessante, porque se a gente considerar esse movimento, né, em recuperação em A partir do rompimento desse fundo, tá? Se eu espelho esse movimento aqui, esse range para baixo, o primeiro alvo estaria exatamente aqui nessa região, tá? Então, se eu pego esse Fibonacci desse topo com esse fundo espelho, olha lá, tá? Foi exatamente nessa região que o mercado travou. E se a gente dá um zoom out aqui também, pessoal, é bem interessante a gente olhar por essa perspectiva, porque aqui, exatamente no fundo, tá, do dia 13, foi onde acabou sendo impactado aqui essa região isolada, tá? O último fundo aqui, ó, do dia 13, foi exatamente a mesma região do espelhamento desse Fibo aqui, tá? Então, como o mercado estava muito afastado da 9, encontrou uma região de suporte bem definida e isolada, o mercado acabou sentindo, né? Então, quando o mercado sentiu essa região, cravou o alvo do espelhamento e entrou basicamente aqui um padrãozinho de preço de fechamento de reversão, né, um PFR, que basicamente é esse carinha aqui, ó, né? Aqui basicamente configurou uma entrada com recuperação minimamente até a 9, só que ele acabou fazendo um cenário até mais interessante. Por quê? Porque aqui, pessoal, a gente tinha esse fundo isolado, certo? Aqui a gente tinha esse fundo isolado, que basicamente era um suporte bem definido, né, em relação ao dia de ontem. E quando esse suporte foi rompido e ele fez esse recuo, a gente percebe que o mercado defendeu, né, com a ancoragem das médias móveis, né, exatamente aqui na troca de polaridade, porque aqui era suporte, agora virou o que? Virou resistência. As médias caindo e aí o mercado deu continuidade na venda. Basicamente aqui acionou um outro gatilho de venda também, né? E aqui basicamente o stop ficaria barato, né, com a ancoragem das médias. Então seria um cenário onde possivelmente caberia uma possibilidade de venda, mirando em alvos de Fibonacci para baixo. Ah, Adriano, mas qual alvo de Fibonacci? Vocês não concordam comigo que se o mercado, em relação ao dia de ontem, ele fez esse movimento, hoje, né, obviamente na continuidade do dia, ele fez esse movimento de bandeira,
e depois ele perdeu esse fundo do dia, o que, que a gente tem? A gente tem um puta pivô de baixa, né? Então se a gente pega esse topo aqui de ontem, com esse fundo de ontem, se a gente projeta esse fibo para baixo, né, que basicamente é esse fibo aqui, o que, que a gente teria? A gente teria um alvo minimamente aqui na casa dos 260, né, 265 mais ou menos, que foi exatamente onde o mercado travou aqui embaixo, né, pessoal? Se a gente observar aqui, ó, o que o mercado fez? Ele travou exatamente nessa região. Então aqui, basicamente, ele criou um range bem específico, né? Onde, se a gente observar aqui o volume profile, inclusive, essa região aqui, deixa eu até puxar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Se eu puxar aqui, vocês vão conseguir identificar o volume profile com esse pico de volume. O que, que isso significa? Quando o volume profile ele tem esse pico de volume, ele mostra para nós que essa região provavelmente é a maior região de briga do dia. E a maior região de briga do dia normalmente faz o que? Cria uma consolidação, né? E o meu erro no dia de hoje, pessoal, foi justamente insistir em operar essa lateralidade, né? Eu estava com alvos de FIBO mais para baixo e eu estava insistindo que o mercado deveria dar continuidade. Por isso que é complicado, né? Eu sempre trabalho com aquela questão que a gente tem que reagir ao mercado, não ficar achando, né? E agindo. E hoje, pelo fato de eu estar com uma visão um pouquinho mais macro, qual visão que eu estava, né? Eu estava com uma visão que o mercado basicamente iria dar continuidade nessa queda e iria replicar, tá? Esse Fibo, na verdade, aqui, desculpa. Esse Fibo aqui, ó, desse espelhamento, com esse último fundo de ontem, né? Aqui e esse topo. Então eu estava com alvo basicamente no 900, tá? Nessa região aqui do 900. Eu estava mirando aqui no 900 e acabei criando esse viés que o mercado faltou alvo e queria cair, né? E aí ele acabou lateralizando, né? Eu fiquei enviesado, peguei os gatilhos de continuidade para venda aqui, o mercado não evoluiu, ficou travado e infelizmente acabei perdendo dinheiro. É uma consequência das minhas atitudes, né? Então por isso que assim, eu sempre tento bater na tecla o máximo possível de que a gente tem que ser reativo, não ativo, né? A gente tem que reagir ao mercado, não achar alguma coisa e querer insistir naquele erro. Então, sou humano, infelizmente erro pra caramba, né? Normalmente acerto mais do que erro, mas hoje foi o dia que eu mais acabei errando, né? Então, se eu pego aqui, por exemplo, os gatilhos de continuidade da venda, esse aqui, né, esse cara aqui, esse aqui, ó, nenhum desenvolveu. Por quê? Porque estava todos dentro de um range, né, todos dentro de um range. Então, se eu faço essa expansão, beleza? O que, que eu consigo identificar? Beleza, o mercado está trabalhando com fundos e com fundos bem definidos, né? Topos bem definidos aqui na região da troca de polaridade. Só que o que mais chama atenção aqui, que estava gritando na minha cara e que hoje, infelizmente, eu acabei não conseguindo perceber ali no momento do pregão, foi que as médias, acima de tudo, estavam flats, né, pessoal? Média flat não tem o que fazer. Não adianta querer pegar continuidade de movimento com média flat. Se as médias estão flat, o mercado fica errático. Então esse foi o meu maior erro no dia de hoje, tá? Então, tirando essa oportunidade da bandeira e da continuidade do movimento aqui, basicamente não tinha nada para fazer no resto do dia. E o mercado, desde as 11 horas, né, desde as 11h20 aqui, o mercado ficou lateralizado o resto do dia inteiro, ou seja, as melhores oportunidades do dia aconteceram na parte da manhã mesmo, tá? Já em relação ao dólar aqui, o dólar também ficou bem enroscado, tá? Quando o dólar, principalmente, fica trabalhando com a VWAP cortando os preços e as médias móveis não estando alinhadas, não estando direcionais e flats, eu esqueço o dólar, tá? Porque dólar normalmente é um ativo mais alavancado. Se você vai operar dólar e não tem o que fazer, você vai acabar perdendo dinheiro e o dólar, obviamente, machuca muito mais do que o índice. O que a gente consegue observar no dólar? Em relação ao dólar, tá? Em relação ao dia de ontem, a gente consegue notar que se eu pego a máxima do dólar do dia de ontem até a mínima do dólar, tá? O dólar ele abriu aqui nessa região, cravou a VWAP do dia anterior, certo? Que eu sempre comento com vocês a questão da importância da VWAP do dia anterior. O mercado cravou nela, sentiu pressão, 50% dessa alta inteira de ontem, tá? O mercado subiu de novo e rompeu o topo, deixou um padrãozinho aqui, basicamente uma pinça, né? E depois voltou a cair. Se a gente der um zoom out, aqui faz um pouco mais de sentido porque que o mercado travou nessa região, tá?
Se eu pegar esse zoom out aqui, ó, e trabalhar com o FIBO do fundo do dia 10 até com o topo aqui, ó, do dia 9, tá? O mercado cravou o 61.8. Inclusive aqui é uma região de troca de polaridade bem definida, tá? Aqui, ó. Aqui a gente tem suportes, certo? Que viraram resistências. E essa máxima aqui aconteceu no dia de hoje, certo? Então o dólar cravou aqui, fez o padrãozinho ali de pinça, né? Na troca de polaridade em cima de uma zona de 61.8, de uma retração maior. E dentro disso, né, o dólar acabou corrigindo. Se a gente continuar com essa visão um pouquinho mais ampliada do dólar, a gente consegue notar que o dólar também fez uma angulação de uma figura gráfica de reversão, né, que é um ombro, uma cabeça e um ombro, certo? Está um pouco feio, óbvio, né? A angulação não está perfeita. Inclusive aqui basicamente o dólar trabalhou com uma angulação, né, da neckline, uma angulação inclinada, mas aqui acabou fazendo um cenário bem interessante, porque por mais que os movimentos estavam erráticos, né, os movimentos não estavam 100% alinhados, a gente consegue perceber de forma nítida esse movimento e esse movimento. Quando o mercado rompeu, a gente consegue perceber aqui o pullback e depois a continuidade do movimento. Inclusive, se a gente der um outro zoom out aqui, a gente consegue perceber que desde o fundo do dia 10, o dólar está trabalhando uma angulação bem interessante, tá? Que foi rompida hoje, inclusive. Então aqui, tá? Essa angulação do fundo do dia 10 com o fundo do dia 14, se a gente considera ela também, a gente percebe aqui que o dólar ele fez esse rompimento, né? Como eu comentei com vocês, basicamente aqui. Aqui, exatamente nesse ponto, caberia uma venda. Aqui, ó, nesse candle, tá? Por que nesse candle? Porque o dólar ele fez aqui uma angulação de 1, 2, 3 de venda, né? A gente consegue perceber essa angulação e esse candle aqui foi o candle de ignição que basicamente startou aí essa possibilidade de venda no pós-rompimento, né? Do ombro, cabeça, ombro. Aqui a gente tem bem definido, né? O ombro, cabeça, ombro. Quando o mercado rompeu, ele perdeu essa angulação de fundo, tá? E aí ele deu continuidade. Então o que ele fez? Ele basicamente fez um pivô de baixa, né? Com uma angulação bem interessante, travou na LT, pivotou, trocou polaridade e aí deu continuidade de novo. Então se a gente pega um FIBO, tá? Desse topo, que é a cabeça do ombro, cabeça-ombro, com esse fundo aqui, né? O que daria para a gente fazer? Projetar no pós-rompimento, né? Para verificar os alvos. O primeiro alvo estaria aqui, o segundo alvo estaria mais ou menos nessa região, tá? Então dentro disso, eu acho que as melhores oportunidades do dólar no dia, para quem obviamente opera via price action puro, né, seria pegar aqui uma venda no topo do dia na região do 61, seria uma venda de, entre aspas, alto risco, mas teria contexto por conta da troca de polaridade, né? Essa venda aqui do 1, 2, 3 e essa continuidade de movimento. Mas aqui também, tá, por mais que já tivesse uma angulação das médias e estivesse alinhadas com a VWAP, aqui já não estava tão legal o cenário por conta do horário também, já estava perto das 5h30, então acho que assim, se a pessoa não conseguiu fazer resultado até as 5 da tarde, cara, não é depois das 5 que ela vai conseguir resolver o dia dela. Então, tanto é que 5 horas é um horário que eu nem estou mais na frente da tela, tá? Então acho que essa foi a minha visão do dia de hoje. Achei o dólar assim bem ruim, tá? Bem complexo no dia de hoje. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos pra cima e é game porra.